Amados, todos nós sabemos que o plano original de Deus era muitíssimo bom. Deus nunca planejou enfermidade, Deus nunca planejou o mal, Deus é Deus bom, bondade é atributo de Deus, misericórdia é atributo de Deus. Ele nunca planejou o mal. O mal entrou na terra e nós sabemos que foi pela desobediência do homem. O homem desobedeceu a Deus e, por causa disso, a sentença para a humanidade teve que ser modificada. Então, coisas começaram a acontecer e Deus, que não desiste de nós, diga ele não desiste. Deus que não desiste da humanidade, ele foi colocando o plano dele em reativação. Ele não tinha um plano B. Deus é Deus de plano A. Ele não tinha. Mas o homem, com a desobediência, forçou. E aconteceu a queda. E pós-queda, vieram os patriarcas bíblicos, vieram as histórias que nós conhecemos. E depois veio o resgate maior, que foi Jesus na cruz do Calvário. Hoje, a humanidade está num tempo que nós chamamos de graça, de favor imerecido de Deus. E que esse tempo vai terminar. Vai chegar um momento que, assim como foi com os outros patriarcas, esse tempo do Espírito Santo vai terminar. E começará uma tribulação nessa terra. Eu não vou ensinar nem falar hoje sobre tribulação, mas é preciso que os olhos da igreja estejam fixos no que há de vir. Porque é por esse prisma que a gente pode se santificar hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então, nós precisamos de uma coisa chamada sabedoria. Não está fácil sabedoria no tempo de hoje. É algo quase raro, para falar a verdade. Por quê? Porque a sabedoria, ela está impregnada de informações diversas e algumas, em sua maioria, alheias ao plano de Deus para a humanidade. Um livro maravilhoso, que é o livro de Tiago, é um livro que ensina que a gente deve sim pedir sabedoria a Deus. E o que é interessante lá em Tiago 1,5 é que quando eu peço sabedoria a Deus, Ele não passa na minha cara, tipo assim, ô Graça, eu não te dei sabedoria ontem, está me pedindo hoje de novo? Porque Deus é bom e paciente conosco. A Bíblia diz que Ele dá e Ele não vai passar em rosto. Então, isso significa, se eu vacilei hoje na sabedoria que Ele me deu ontem, eu tenho uma chance hoje. E eu tenho certeza que se esse microfone passasse na mão de cada criatura de Deus e filho de Deus que está nesse lugar, e dissesse, me dê um motivo que você precisa de sabedoria para essa semana, para hoje, você teria. Você está vivo, está vivendo. Então, é necessário que a gente comece a distinguir o que é sabedoria humana e o que é sabedoria divina. Não é errado a sabedoria humana, todo mundo procura. Procura-se estudo, procura-se cursos de aperfeiçoamento, novos aprendizados. Isso é válido, interessante, importante. Mas isso ainda não chega a ser a sabedoria que vai fazer com que a gente ande nessa terra como filhos de Deus. Porque essa sabedoria secular, filosófica, da ordem intelectual,
da ordem do saber, do conhecimento, ela não está alcançável apenas para a igreja do Senhor. Qualquer pessoa, inclusive quem nem acredita em Deus. Porque Ele é tão lindo, tão maravilhoso, respeita tanto o livre-arbítrio que deixa que o povo não acredite nele. E esse povo que não acredita nele pode ser sábio. Um ateu pode criar hoje uma vacina contra uma doença. Pode. A sabedoria, o intelecto, a filosofia. Mas existe para a igreja uma particularidade. É uma sabedoria que ela vai no profundo de Deus. E a gente não aproveita bem. Porque nós somos distraídos, ovelhinhas. Se nós atentássemos para a sabedoria do Senhor que está dentro de nós, nós não tomávamos decisões precipitadas. Tanto. Não é que a gente nunca fosse errar, porque enquanto a gente estiver aqui nessa humanidade, somos passivos de erro. Mas, gente, os nossos erros não podem ser maior do que os nossos acertos, não. A gente fica, sou humano, eu sou humano, errar é humano, errar é humano. Isso é frase de quem quer persistir no erro. A frase de quem não quer persistir no erro é, sim, errar é humano, mas eu sou um espírito, e um espírito divino habita em mim. Eu posso errar menos. Então, amados, é importante, e você liga aqui, tá? As meninas vão trabalhar bem direitinho aí com o pessoal. É importante que a gente saiba distinguir, aprender e ver o que é que a Bíblia diz sobre isso, para a gente ter mais na vida norteamento. E Deus tem interesse em pessoas norteadas. Ontem nós estivemos no culto belíssimo, as mulheres, inclusive, podem aproveitar depois e tirar umas fotinhas ali. As mulheres, por favor. Foi muito lindo, nós aprendemos, foi tremendo, crescemos, fomos abençoadas, né? As nossas líderes, Luciana e Marília, fizeram com tanto amor, ajudada, ladeada por outras mulheres, porque elas queriam que fosse preparado um ambiente bonito. Se as mulheres da igreja pensam assim, você acha que Deus pensa o quê? Se a gente cuida, você viu lá no vídeo, cuidando do lanche, a lembrancinha, os detalhes. Eu recebi tantos elogios de gente que nem veio. Mas eu recebi, que coisa linda, que lindo, que maravilha. Como é que você acha que Deus está agora vendo você na Celebrando Vida, sentado, esperando uma palavra dele? Começa a raciocinar. Como é que você acha? Você tem que pensar em Deus. Porque você pensa mais nos seus problemas, nas suas tristezas, nas suas dores, no que você tem que resolver, do que o foco no poder do Altíssimo. Então fica, olha, se nenhuma mulher fosse ali fazer uma foto ontem, eu tenho certeza que frustraria as meninas. Se ninguém quisesse lanchar, sabe por quê? Porque quando a gente faz as coisas, a gente faz para que as pessoas usufruam, recebam, participem, se incluam. Deus não é diferente. Deus não precisa da nossa indiferença. Magoa o coração dele. E graças a Deus que a igreja do Senhor quer aprender Bíblia. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 3.
Eu não sei você, vai ser o 1 Reis 3. Eu não sei você, mas eu tenho percebido, e desde criança, na minha própria vida, que a vida nem sempre traz situações simples. Tem situações na nossa vida que são muito complexas. É ou não é? Mas você também, não sei se como eu, você também já percebeu que nem sempre a verdade é clara, é evidente. Deixa eu ver se eu explico melhor. Às vezes você pode estar atravessando uma situação com a sua verdade, mas a sua verdade, ela não é clara para os outros. E às vezes você tem algumas situações que você precisa discernir, saber, mas você não tem clareza, porque a verdade não está estampada, é como se tivesse algo ou oculto, ou subterfúgio, ou mesmo não fosse convincente. Vocês estão comigo? Isso acontece? Então, tem coisas na nossa vida que a gente pode chamar de erros, que a gente realmente errou, mas também tem coisas na nossa vida que a gente pode ter sido simplesmente desatenciosos, sem sabedoria. No nosso popular, leseira. Leseira. Existe. Então, nós precisamos aguçar sabedoria em nós. Não tem nada mais confortável do que conversar ou estar perto de uma pessoa sábia. O tolo é triste. Tem até um provérbiozinho popular que diz assim: é melhor ficar calado e ser julgado tolo do que falar e provar que é. Então, a sabedoria, ela é desejada. E nós, quando falamos em sabedoria bíblica, vem uma figura de um rei. Vem a figura de Salomão, porque ele pediu. Ele era jovem, mas ele pediu. Embora reticências em sua vida. Porque não basta pedir a sabedoria. É necessário utilizar e preservar. Diga, hoje à noite, eu vou aprender sobre preservação. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, conta a história de duas prostitutas que se puseram perante o rei Salomão. Eu já acho essa frase bastante interessante, porque eu vou te dizer uma coisa. Um rei da estirpe de Salomão ouviu pessoas invisíveis. Então, ninguém aqui tem o direito de se achar invisível diante de Deus. Ele nos vê. Ele nos escuta. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. Diga comigo, não havia testemunhas. Tem coisas que não há testemunhas. No natural não há testemunhas. E muitas vezes, numa hora dessa, a verdade fica difícil. A verdade pode ser mascarada. Pode ser invadida. Eu lembro que o que mais me chamou a atenção, numa das especializações que tenho, que é psicologia jurídica, é a questão da falsa verdade, é a questão da mentira, é a questão da psicologia do testemunho. É algo tão forte, tão difícil, que essa coisa de testemunha ocular tem muita coisa da psicologia a se discutir. E aqui
não havia nem testemunhas. Haviam 2 mulheres numa mesma situação social de prostituição, ambas com um filho, e agora ambas se apresentavam ao rei, e uma, falando, acusava a outra. No 19, ela diz: de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ela disse: essa mulher deitou-se por cima do filho e matou o filho. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Ela acusava a outra de ter trocado as crianças. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. É forte, né, gente? Você sabia que nem tudo se resolve na lógica? Nem tudo se resolve com lógica. Ah, isso é lógico. Não, nem tudo se resolve com lógica. Há coisas que são mais profundas, que elas não precisam de lógica. Elas precisam de discernimento. E ninguém tem discernimento com sabedoria humana. Porque discernimento é atributo divino. Mas a igreja pode. Mas a igreja tem. A igreja é privilegiada, sim. Basta que ande na verdade do Senhor. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, teu filho é o morto. Esta outra diz: não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Eita. Palavras nem sempre vão ser fortes em argumentos. Que às vezes a gente também se prevalece porque a gente fala bem, mas tem situação na nossa vida que nem a nossa fala bem funciona. É ou não é? Ah, mas isso eu sei explicar. Tem coisa que a gente não sabe. Tem verdades que por mais que a gente saiba elaborar, explicar, ela vai precisar de algo mais. Tem decisões que eu e você temos que tomar. Das mais simples, as mais complexas, que não dá para tomar avaliando a economia, não dá para tomar avaliando o quadro político, não dá para tomar avaliando quanto temos na nossa conta, não dá para tomar contando com pessoas que estão perto. Tem decisões na nossa vida que só dá para tomar se você ouvir dentro de você. Nem direita, nem esquerda, aqui, anda aqui. Porque essas decisões complexas, elas são as que vão respaldar ou não o nosso futuro em Cristo amanhã. Não existe segurança em nada. Não existe segurança em ninguém. Somente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Somente esse pode dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, o meu protetor, o meu baluarte. Todos podemos falhar. Todos podemos errar. Todos podemos nos perder. Mas só um vai garantir dentro de nós a sabedoria do alto. E, amados, essa história é incrível.
Eu digo, inclusive, que Hebreus capítulo 4, versículo 12, está introduzida aí nessa história de 1 Reis. Quando é que eu vejo isso? Porque Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus é viva. Se é viva, se movimenta. Cuidado com muito paradeiro. Ela é eficaz, ou seja, ela funciona. Ela penetra. Se eu estou falando aqui, nada está chegando em você, me chama no final em particular que eu faço uma oração por tua vida, porque tua mente pode estar cauterizada. E aqui tem libertação. E sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ela é viva e eficaz, ela penetra como espada de 2 gumes. Ela separa junta, medula, pensamento e intenção do coração. E só isso para fazer essa sabedoria de Salomão funcionar. Porque simplesmente o que é que acontece? O rei disse, me traga uma espada. A Bíblia sempre simboliza a palavra de Deus como uma... Diga, sem a palavra de Deus, eu não tenho sabedoria. Então, na hora que você precisar descobrir uma verdade, na hora que você precisar tomar uma decisão, pega a espada. Diga para a pessoa que está perto de você, você tem manejo bom na espada? Ela penetra. Ela vai. Ela arranca. Ela extirpa o mal. Disse o rei, dividi em 2 partes o menino. Menino vivo. Dê metade a um e metade a outra. Gente, isso, depois que a gente lê não sei quantas vezes na Bíblia, é normal. A gente nem se espanta mais, porque a gente já leu muito isso. Mas naquele tempo, naquela época, o rei Salomão, o homem da sabedoria, chegar, dê a espada. Pronto, parta aí esse menino no meio. Toma uma parte, toma outra. Não estão brigando? Cuidado com briga. A divisão pode sair desmantelada. Nem sempre a divisão sai pela metade, bonitinho. Ou pode sair pela metade apodrecida. Onde o Espírito de Deus está, não há contenda. Eu espero que você guarde essas pérolas do Senhor. E sabe, queridos, às vezes parece que a justiça humana falha. Às vezes você faz coisas, se esforça, mas parece que você não é reconhecido. Ou as pessoas fazem para você e você não reconhece. Porque eu nunca gosto de fazer só essa parte vitimizada. Porque nós somos aqueles que levamos do outro, mas deixamos no outro. Não existe, porque eu. Tem gente que só olha o eu. Não, amados. Quem é do Senhor é nós. Essa coisa da ordem egóica é muito humana. É por isso que veio habitar dentro de nós o divino. Porque o amor de Deus não sou eu autocentralizada, mas eu também centralizo o outro. Então a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Quer conhecer uma característica de gente que não presta? Ou você acha que não tem gente que não presta? Egoísmo. Só pensa em si. Só vê seu umbigo. Só espera que os outros façam.
Mas a igreja do Senhor é formada de pessoas que eram imprestáveis. Começando por mim. Começando por você. Sem Jesus. Imprestáveis. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Com Jesus, valorizados, restaurados, redimidos. Essa é a diferença. E por causa disso, egoísmo não pode existir na minha alma nem na tua alma. Expulsa. Essa mulher prova por A mais B um coração testado. Um coração revelado. Um coração verdadeiro. Um coração de amor. Quantas vezes nós precisamos renunciar, ainda que momentaneamente, algo, para que possamos usufruir de um bem melhor depois. Mas muitas vezes a gente emperra na vida porque a gente bate nosso pezinho. É assim, é como eu quero, é desse jeito. Não, não é como nós queremos. A vida não funciona assim. Vai chegar um ponto que esse pezinho que bate, 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 vai ser batido. Não funciona assim. A vida só funciona em Cristo Jesus, quando eu deixo que a sua luz ilumine todo o meu ser e que o foco, a lâmpada dele, vá lá nas minhas entranhas, no porão da casa, naquele quarto onde a gente guarda bagunça. E que essa luz vá lá, foque e diga: olha, Graça, isso aqui está errado, menina, tira isso. Ele ainda me chama de menina. Diga, as mulheres digam, eu sou menina dos olhos de Deus. E os homens também. Sabia? A Bíblia não diz menina dos olhos de Deus para todo mundo. Mas como é o mês da mulher, eu estou botando as mulheres para falar mais. Amém? Então, queridos, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que respondeu o rei. Aparentemente a mulher tinha perdido, era ou não era? Perdeu. Por quê? Estava entregando o filho a uma cobra. Com certeza matá-lo-ia. Aparentemente ela perdeu, porque ela não queria testemunhar. Porque o coração dela de mãe falou mais alto. Ei, amor às vezes renuncia. Amor não toma conta de tudo, não. Amor não quer controlar tudo, não. Amor não se porta inconvenientemente, não. Quem ama o Senhor? Glória a Deus. É preciso que nessa noite eu e você pensemos que tipo de coração habita em mim. Não é olhar só para aqui. Que tipo de coração? O meu coração protege vida? Eu sou capaz de amar uma pessoa a ponto de, se precisar, eu pagar algum dano por amor? Aguardando na legalidade e na justiça do meu Senhor? Tudo isso é algo a se pensar. É algo a refletir. Respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo. Não o matei, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram um profundo respeito ao rei. Sabedoria desperta respeito. Imagina um filho quando olha para um pai e vê sabedoria. Que orgulho o filho tem do pai. E quantos filhos envergonhados pelos pais.
quanto respeito uma liderança pode levantar noutra pessoa. Mas também quanta frustração a liderança pode levantar noutra pessoa. Amor, sabedoria, discernimento, desperta respeito. E nós estamos vivendo numa contemporaneidade, onde cada dia mais está ficando difícil discernir verdade de mentira. Joio está ficando muitíssimo cada dia mais ostensivo com trigo. Não se sabe muita coisa. Se lê algo a respeito de uma pessoa, às vezes se detona uma reputação de uma pessoa com uma noticiazinha. Daqui que venha desmanchar isso, o prejuízo já foi grande demais. Se detona uma vida, construir uma reputação é difícil. Destruí-la é assim. Muitas pessoas boas, bem intencionadas, começaram bem e caíram. Por quê? Falta de sabedoria. E a falta de sabedoria conduz à rebeldia. E a rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. Se você não tem sabedoria para você distinguir uma liderança na sua vida, você torna-se-á rebelde. Se você não tem sabedoria para buscar uma verdade, você pode acreditar em falsas verdades, pseudas verdades. Se você não tiver sabedoria para distinguir uma atitude de uma pessoa, num momento diferenciado da vida dela, você pode detonar aquela vida por um momento de sofrimento. É importante que a igreja do Senhor, e se tem uma oração aqui na igreja celebrando vida, Senhor, dai-nos sabedoria. Para viver esses últimos dias aqui na terra, no teu trabalho, sem sabedoria, você vai padecer. Lobos, algozes, inveja, traições, mentiras. Essa é a trama da vida real. Pessoas não querem mais se capacitarem, elas querem copiarem. É lamentável o quadro. E nessa noite o Espírito Santo está convocando você a tentai, não se distraia, a minha sabedoria quer viver em você, eu quero te guiar, eu quero te orientar, você precisa se deixar. Porque ele não vai lhe empurrar. Tem gente que quer ser empurrado. Não está escrito, empurra-me estupidamente. Está escrito, guia-me mansamente a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas tem gente que ele já falou e não quer se deixar guiar. Então o diabo vem e empurra estupidamente. E que Deus nos dê livramento nessa noite. Levante sua mão e diga, Senhor, que minha vida venha para o altar. Que haja livramento aqui, ali, acolá. Que aonde eu chegar, a tua sabedoria possa em mim estar. Leve a sério a oração que você fizer nesse lugar. Leve a sério. Busque Deus, não só quando precisa.
Não é tempo de crentes brincando de ser crente. A coisa está engrossando. Vai engrossar muito mais. É necessário tomar posição. Eu não sei quais são as feridas de vocês. Talvez de algumas pessoas eu conheço. Mas cuidado com suas feridas emocionais. Cuidado para elas não paralisarem você. Porque Deus não é bajulador. Ele é o que ama, o que insiste, não o que bajula. Ele não é brinquedo. Ele precisa ser reverenciado com temor e com tremor. E a igreja precisa voltar a falar sobre o temor do Senhor. É o que está faltando no povo de Deus. É só isso. Eu tenho certeza que se a igreja começar na pegada do temor ao Senhor, nós veremos grandes milagres. Porque Deus precisa do meu temor e do seu. Ele não é o nosso parceiro. Ele não é aquele amiguinho que muitas vezes a gente quer usar. Liga na hora que precisa e na hora da festinha chama os outros. Né? Não, ele não é isso. Ele é Deus. Ele é Deus que se envolve com tudo na nossa vida. Ele não se esconde de nós. Nem a gente se esconde dele. Que coisa tremenda. Você está recebendo? Você está sendo abençoado? Isso é para todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, como será o nosso coração quando a gente é ferido? Porque eu, quando chego na igreja, a menina chega, me abraça, o povo aperta a mão. É tão bom, né? Isso é maravilhoso. Isso provoca uma reação. Mas no batente, no dia a dia, na vida, quando a gente é ferido, como é que a gente reage? É fácil não, gente. Não é fácil. Mas se eu sou ferida e eu tenho sabedoria, eu vou salvar algo maior. A mulher salvou algo maior. Foi ou não foi? Tem coisa maior para você salvar. Tem coisa muito maior para você salvar do que a sua pirracinha momentânea. Tem coisa maior para você salvar do que a indireta que você bota no seu story do Instagram. Porque uma indireta, geralmente, não vai cair para quem você mandou. Tem um efeito granada, cai para outra pessoa. Se você tem controle das suas emoções, você não precisa de artifícios mecânicos. Você não precisa de argumentos falhos. Você não precisa de posições. Minha mãe dizia que era de lundum. Mas ela dizia isso com os homens. Ela dizia, minha filha, tenha cuidado, porque todo homem tem um lundum. Então, nós, quando estamos bem resolvidos em Cristo Jesus, Ele é nossa ampla suficiência. Ele é tudo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E o que eu tiver que decidir hoje, Ele já sabe se vai dar certo daqui a 20 anos. E tem muita coisa que a gente quer para agora. Mas Ele conhece o futuro, porque Ele é futurista. Tem coisas que Ele deu não a mim e a você no passado. E eu hoje agradeço tanto a Deus, meu Deus. Quantas orações eu fiz, levando o não redondo de papai. E é por isso que hoje eu te adoro cada vez mais. Porque Ele sabe melhor de mim do que eu. Diga, Ele sabe melhor de mim do que eu. Você sabia que tem decisão na sua vida que você não vai precisar ou você não vai poder contar somente com a opinião das pessoas?
Porque se terminar o culto aqui, a gente começar a conversar, eu dizer, minha gente, eu tenho uma decisão para tomar, eu não sei se faço isso ou faço isso. Pode ficar certo, quem estiver perto de mim vai dizer, não, não era melhor isso? Vai dar uma opinião, as pessoas gostam, nós gostamos de opinar. Mas sabia que tem decisão na nossa vida que a opinião não vale? Tem outra coisa ainda, mais séria, conselho. Por quê? Porque às vezes a gente escuta, às vezes a gente não escuta. Às vezes a gente entende o conselho, às vezes a gente não entende. Tem gente que recebe conselho e ainda diz, está contra mim. Está contra mim. Eita, é muito morador distinto, né, gente? Aí deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que o conselho, por mais bonitinho e pareça sabedoria que chega, não resolve. Não ajuda a gente a decidir. É só a espada. É a palavra. A palavra é infalível, imbatível. Ancora na palavra. Eu não saio daqui, Senhor. Essa palavra diz isso e é nisso que eu creio, é isso que eu clamo, é isso que eu espero, é isso que eu vejo. Porque fé é certeza das coisas que se esperam, é prova das coisas que não se veem. E aí, queridos, a sabedoria de Deus, ela não vai apenas resolver meu problema. Porque a gente quer sabedoria para resolver problema. Mas a sabedoria de Deus, ela vai além. A do homem pode chegar e resolver um problema. Mas a sabedoria de Deus, ela vai além. Ela não vai ficar só resolvendo problema. Ela vai revelar o que está escondido no mais profundo do coração. Nem que seja uma mãe mentirosa, egoísta. Nem que seja um pai desrespeitoso. Nem que seja uma liderança abusiva. Nem que seja uma fofoca de quem quer que seja. A sabedoria de Deus revela o coração. Ela descobre o mal. Aleluia. Vamos para o livro de Mateus. Você está recebendo? Glória a Deus. Diga comigo, é nas crises que aparece o coração. É nas crises que o coração aparece. Na hora das coisas boas, ninguém vê coração. Mas na hora da crise, você vê. Diga, Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Diga, vê se há em mim algum caminho mau. Aleluia. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, tem algo muito bonito. Muito lindo. A frase de Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente ficar só nessa historinha de Salomão, a gente esquecia um detalhe. Ele não usou a sabedoria para ele mesmo. Pisou no favo de mel. Fez coisas que não foi sábio aos olhos de Deus. Diga comigo, não basta pedir sabedoria a Deus. Eu preciso determinar-me a preservar essa sabedoria. Porque Deus não nos fez para ganhar uma causa hoje e perder 20 amanhã. Porque tem gente que é assim. Tem gente que dá um passo para frente e parece que vai 50 para trás. Isso eu sei porque sei. E Deus não nos fez para isso.
Deus nos fez para a luz, para frente, para crescimento. Estavam lá pedindo sinal a Jesus. E a partir do versículo 38, eu não vou ler, eu vou só falar para vocês. Jesus diz que ninguém vai ter sinal naquele tempo, exceto o sinal de Jonas. E você pode perguntar qual é o sinal de Jonas. Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe. O Filho do Homem passou 3 dias na terra e ressuscitou. Então, Jesus é o sinal. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 42, vai falar da rainha do sul, ou seja, da rainha de Sabá. E vai dizer o seguinte, por isso que a gente não pode desprezar o Velho Testamento, gente. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Nós vivemos numa nova aliança em Cristo Jesus, mas tudo que estiver escrito no Velho Testamento pode nos ensinar profundamente. Então, a rainha do sul, ou seja, a rainha de Sabá, aquela que foi visitar Salomão, ela ganhou um lugar de prestígio no reino celestial e ela voltará para julgar o povo do tempo dela por causa da atitude dela. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus vê tuas atitudes. Aí o outro responda a sua também. Agora, o que eu acho tremendo no 42 é que está escrito assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aleluia! E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Minha gente, pelo amor de Deus, vocês desse lado, vamos dar um amém, porque está tudo de boca fechada aqui. Pelo amor de Deus, vamos lá. Aqui está quem é maior do que Salomão. Minha gente, não é para mim, não. Eu não sou animadora, não. É para Jesus. Dá atenção. Chegar uma visita na tua casa, tu passa pela sala, nem olha, não cumprimenta. Igreja é isso. É interação, é participação. Você faz um movimento de alegria, a alegria do Senhor pega você. Às vezes você está triste ou não está com vontade, mas ninguém vive pela vontade, não. Pela minha vontade eu estava dormindo. Estou cansada. Passei a tarde aqui ontem. Mas eu não vivo pela minha vontade. Eu vivo pelo que eu creio. Se anime. Tudo bem, se tiver umas B12 aí ruim, vai, trata, cuida. Mas em nome de Jesus, sai da letargia. E quando eu cutuco você, porque tem que ter zoado. Eu tanto prego aqui, como eu prego em igreja, que o povo nem olha direito para a minha cara. Não tem problema. Mas é porque eu amo sua vida. Porque eu acredito que cada pessoa que entrar naquela porta ali faz 25 anos... Mais de 25 anos que esses joelhos se dobram por vidas. Porque eu desconsidero a minha como preciosa. Quem me encontrou preciosa foi o meu rei. Quem me viu no ventre gelado foi o meu rei. Quem colocou calor humano no meu viver, esperança na minha fala e força nas minhas atitudes, foi o Deus que eu sirvo. Quando o mundo me virou as costas, quando o mundo disse não, eu encontrei os braços do meu Pai. Eu sei o que Ele faz, Ele é bom demais. Mexa-se. Ele é o Deus da vida. É o Deus que preserva, que levanta, que muda destino, que cuida dos oprimidos, que sara corpo. Diga corpo são. Diga eu creio, Senhor, numa unção de cura.
curando o meu corpo. Eu creio, Pai, em saúde divina, em cura divina. Diga: Satanás, suas enfermidades não vão me parar. Eu tenho um Deus que é poderoso para sarar, para curar, para libertar e para transformar. E se você crer, receba o toque dele aí. Não precisa vir na frente para imposição de mão. Se eu creio para mim, eu tenho que crer para você. O que é que está dentro de você aí que precisa ser mexido e vivificado com saúde? Toca agora. Porque a espada discerne, examina, prescruta. É a espada. E aí ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão, aleluia, glória a Deus, a sabedoria de Deus andando entre os homens. Ali não era mais um rei que pediu sabedoria, ali era sabedoria. Ali era aquele que não salvou uma criança, mas o que salvou a humanidade. Ali era aquele que não veio para discernir uma questãozinha, ainda que envolvesse vidas preciosas. Mas não era aquele. Ali era aquele que veio discernir a minha vida e a tua vida. Aquele que veio para olhar para mim e para você no meio de uma multidão. Você clamar. E ele dizer: eu sei, é você, Helder, estou lhe ouvindo. Ali estava aquele que não ia parar na sua sabedoria. Ia cumprir todo o propósito. Ia dar o sangue. Ia ressuscitar. Num corpo glorificado. E hoje, mesmo estando à direita do Pai, na sua poderosa sabedoria, está dentro de nós. Você carrega. Quem tem Jesus aqui? Todo mundo confessou Jesus? Todo mundo já confessou? Estou olhando porque até o apelo a gente já... É importante confessar Jesus. Ah, mas eu tenho que confessar. Sabe, queridos? Para que hoje, eu e você, carregássemos esse poder. Por isso que Efésios diz o poder que opera. Não é um poder estático. Seja correspondente ao poder. Opere. Opere na palavra. Haja na palavra. Ame a palavra. Fale a palavra na sua casa. Casais, substitua as contendas pela leitura da palavra. Determine-se. Tem gente que, se fosse diligente com a Bíblia, do jeito que é no trabalho, já estava no outro nível de fé, no outro nível de fé e no outro nível de fé. Porque nós queremos ser diligentes com o nosso trabalho. Mas deixa eu te dizer que Mateus 6,33 é muito evidente. Busque primeiro o reino. Busque primeiro a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Trabalho é bênção, trabalho é de Deus. E eu costumo dizer que um trabalho bem feito testemunha o nosso caráter. Mas existe biblicamente uma lista de prioridades.
E nós precisamos preservar essa sabedoria que vai ajudar a gente a decidir todo dia, porque todo dia é dia de decisão. Todo dia você tem que decidir o que você vai pensar ou não. Se você escolher vir um pensamento ruim e você deixar, pode ficar certo que o ninho vai ser construído o dia todo. Você precisa entender a bondade de Deus. E para terminar, nós vamos para 1 Coríntios. Há um poder de Deus nesse lugar. Eu quero agora falar um pouquinho, para a gente concluir, que o evangelho de Deus, ele não vai nunca se sustentar em sabedoria humana. E você tem que sair daqui hoje sabendo disso. Você tem que sair hoje daqui sendo melhor para discernir coisas na sua vida. Não espere que os outros vejam e aponte somente. Veja você. Gente, tenha diálogo com Deus. Sabe o que era que Sócrates fazia naquela época? Levava o povo para uma praça e colocava o povo para pensar. Pensar. Criou a metodologia maiêutica, ou introspecção. E tem gente que dá maior valor. Jesus Cristo, a sabedoria de Deus andou nessa terra. Teve horas que ele olhou, não falou nada. Forçou pensar. O que você anda pensando? O que você pensa? Os seus pensamentos só envolvem você? Os seus pensamentos percebe que tem algo no ar? Ou você não está percebendo? Tem algo no tempo, gente. Tem coisas acontecendo. Ei, o rei está voltando. O tempo está chegando. O tempo está chegando, o prazo da gente está esgotando. Não é mais tempo de dizer, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu posso, amanhã eu não posso. Às vezes até hoje eu sei, amanhã eu não sei. Gente, para pensar. Tu quer um filho orientado desse jeito? Quem é o pai e a mãe aqui que gosta de ver filho desorientado? Menino não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe. É uma tristeza. Mas filho é sintoma dos pais, né? A responsabilidade é dos pais. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em Deus, como pai, olhando para você. Olhando para mim. Qual é a satisfação que ele tem? Qual é o prazer que eu estou dando ao Senhor? Como é que eu estou revelando o meu coração? Qual é o testemunho que eu estou dando? O mundo jaz no maligno. Satanás tem legalidade na terra. E não vem com essa história, eu amarro aqui, eu amarro ali. Tem gente que parece estar amarrando com um laço. Porque amarra aqui, o laço se desfaz ali. Na hora. Não é assim. Ninguém amarra o diabo só porque abre a boca. Ele só é impedido de ter legalidade na nossa vida quando ele olha para nós como uma carta escrita de Deus. E ele percebe, ali eu não posso me meter. E aí você usa o nome de Jesus com a legalidade do nome.
da aceitação, da reverência, da compreensão. Eu não estou dizendo que é o nosso mérito, não. O mérito é dele. Mas temor e tremor não se trata de mérito, se trata de posição. Temor e tremor ao Senhor. Não é porque é mérito, é posição. Senhor, isso aqui dá até um prazerzinho, mas eu sei que ofende ao teu nobre coração. Eu renuncio. Senhor, isso aqui até que não é uma coisa tão séria, mas eu sei que ofende o teu nobre coração. Eu renuncio. Certamente, 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Quem é salvo aqui? Diga para mim, a palavra da cruz é poder de Deus. Aleluia! Recebe esse poder. Multiplica esse poder na tua vida. Aplica esse poder em tudo que te pertence. E está escrito: destruirei a sabedoria do sábio. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não se meta, não. Quer ser destruído? Aqui está dizendo: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Alô, Jesus, é você mesmo. Não se ache, não. Diga para quem está perto de você: não se ache, não. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Está todo mundo doido aí, viu? A maioria. Doença mental é assustadora. A NR1 aí está vindo, querendo checar as empresas, porque a fábrica da loucura está feita. Não existe novidade na perspectiva bíblica. O que existe são pessoas que não querem conhecer a verdade para serem libertas. E a gente tem usado esse versículo somente para quem não é crente. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E um monte de gente nas igrejas preso porque não conhece a palavra. Você pode ter 50 anos de crente, mas se você não conhece a palavra, você está preso. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia! Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Isso aqui era uma frase que se reportava muito à cultura da época, porque os judeus queriam o quê? Sinais de poder de Deus para combater Roma. E os gentios queriam o quê? Os gentios queriam isso aqui, a sabedoria humana, os filósofos. Mas nós, diga eu estou nessa, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E eu não estou nem aí. É loucura para os judeus, é escândalo para os gentios, e eu estou passeando com meu Salvador. Nem te escuto, cão do inferno. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Estava lá um doido de Deus construindo uma arca. Sozinho. O povo passava. Era
cheiro doido de Deus. Uma arca. Mas a Bíblia diz que nós estamos como nos dias de Noé. Cuidado com a arca. Ela está dentro de você. Constrói. Constrói tua vida em Deus. Não olha para as circunstâncias. Não olha para os problemas, para as invejas, para a maldade, para as picuinhas. Não olha. Constrói a arca. Mantém, preserva. A gente tem mais nenhum trabalho de construir, já está tudo feito, a gente só preserva. Irmãos, eu estou clamando hoje aqui, igual Paulo fez. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Diga, eu tenho uma vocação. Não foram chamados muitos sábios. Ele não disse que os sábios não foram chamados, mas ele disse que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Minha gente, a primeira vez que eu li isso. Porque, olha, misericórdia, eu fiquei muito feliz. Eu disse, menina, eu nem tive um nascimento nobre, já estou nessa lista. Glória a Deus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas e do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Desde que eu entendi isso, minha vida mudou. Deus escolheu as coisas humildes abaixo a arrogância do mundo. Deus escolheu as coisas desprezadas e aquelas que não são, para confundir as que são. Aleluia. A fim de que? Tem um objetivo. Não é assim não. Tem um objetivo. Ninguém se glorie de nada. Não somos nada sem Ele. Não podemos nada sem Ele. Não alcançamos nada que preste sem Ele. O bem dele é durável. O poder dele é longânimo. A graça dele é abrangente. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não vem desgosto. Ele é o grande eu sou. Oh, aleluia. E para terminar o versículo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Vós sois dele. Diga para a pessoa que está perto de você, você é dele. Diga, não deixe que nada, nem ninguém, nessa terra, tome posse de você. Você é propriedade exclusiva de Deus. E porque nós somos da parte de Deus, olha o que foi que a gente se tornou. Sabedoria. Justiça. Santificação. Redenção. Para aquele que se glorie, glorie-se